Agora no tópico 10, nós vamos estudar as reações que ocorrem com as amidas. Então, aqui você tem um exemplo de uma acetamida, né, que é um nitrogênio com 2 hidrogênios, e nós já tínhamos alertado desde o início desse capítulo que as amidas são as espécies carboniladas dessa classe 1, as menos reativas, né? Então, se eu colocar uma amida para reagir com cloreto, essa reação não vai ocorrer, né? A partir de um haleto de acilo eu consigo produzir uma amida, mas eu não consigo fazer essa reação aqui, porque esse Cl- é uma base mais fraca do que esse grupo aqui que teria que abandonar a molécula. Da mesma forma, eu também não consigo fazer a reação do íon carboxilado, no caso aqui o acetato, com a amida, porque também essa base aqui ela é mais fraca do que esse grupo aqui, que se encontra na molécula de amida. Da mesma forma, também não consigo reagir uma amida com um álcool, porque o grupo que teria que substituir esse grupo aqui, ele seria uma base mais fraca, assim também como acontece com a água. Então, essas reações com cloreto, carboxilato, álcool e água não podem ocorrer diretamente com uma amida, tá certo? Então, você precisa de colocar outras condições no meio reacional para que a reação possa ocorrer. Então, nós podemos estudar algumas delas aqui. As amidas, por exemplo, ela reage com água e álcoois se a mistura reacional for aquecida na presença de ácidos, como a gente está vendo aqui. Então, eu tenho a N-etilacetamida reagindo com água na presença de ácido clorídrico. O que eu estou fazendo é uma hidrólise dessa amida. Eu estou transformando ela em ácido carboxílico e essa parte aqui formaria uma amina, mas como o meio está ácido, essa amina ela fica protonada, né? Ficando então CH3, CH2, NH3. Outro exemplo aqui, a N-metilbenzamida reage com uma molécula de álcool, também catalisada por ácido e com aquecimento, para poder promover a hidrólise desta amida, produzindo então um éster e uma amina protonada. Então, se eu reajo com água em meio ácido, eu produzo um ácido carboxílico. Se eu reagir com álcool, em substituição da água, também em meio ácido, eu vou produzir um éster. Então, as amidas elas podem reagir com água e álcoois se você usar ácido como catalisador. O que explica um pouco dessa baixa atividade da amida, nós também já falamos no início do estudo desse capítulo, são os contribuintes de ressonância que pode ocorrer na amida. Então, a amida tem esse tipo de ressonância que nós já explicamos aqui, e esse contribuinte de ressonância, ele contribui bem para o híbrido de ressonância, porque o nitrogênio ele suporta bem uma carga positiva. Então, este grupo aqui já não é um bom grupo abandonador, porque o íon amideto é uma base muito forte. E ele ainda atua aqui como doador de elétrons. Então, como ele doa elétrons, ele faz com que este carbono da carbonídeo fique menos eletrofílico, ou seja, menos suscetível a um ataque nucleofílico. Portanto, você precisa de protonar essa carbonila para facilitar a reação, e é o que nós vamos ver um pouco à frente o mecanismo dessa reação. Antes, nós temos uma reação importante aqui que ocorre com as amidas, que é a desidratação. Então, você pode usar alguns reagentes como o cloreto de tionila, o pentóxido de difósforo ou esse POCl3 aqui, né, o cloreto de fosfônio, para poder fazer essa desidratação. E você então pode pegar esse grupo amida, nesse caso está usando aqui o pentóxido de difósforo a 80 graus e fazendo então a remoção de água na desidratação. A água seria a saída desse oxigênio e desses 2 hidrogênios. Quando isso acontece, tem que formar uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio, formando então uma nitrila. É por isso que lá na parte de nomenclatura, nós incluímos também a nitrila na nomenclatura, porque ela também é um derivado de ácido carboxílico. Porque a origem da nitrila é da desidratação da amida, que é um derivado de um ácido carboxílico. Tá certo? Bom, agora nós vamos apresentar o mecanismo
da hidrólise de amida catalisada por ácido. Pessoal, esse mecanismo é muito parecido com o mecanismo da hidrólise de éster, tá certo? Então vamos seguir aqui. Então a reação está sendo catalisada por ácido, aqui está usando H3O+, né? Ainda bem. Então esse par de elétrons do oxigênio da carbonila vai buscar o próton H+ aqui deste ácido, e esse par de elétrons vai quebrar aqui para neutralizar essa carga positiva no oxigênio. Então agora que esse oxigênio está protonado, esse carbono da carbonila ele fica mais eletrofílico. E mesmo a água que foi originado aqui, né, na perda do próton aqui, originou a água, mesmo a água sendo um nucleófilo ruim, então ela consegue atacar o carbono da carbonila porque ele está mais eletrofílico. Ao mesmo tempo que ocorre esse ataque, essa ligação π quebra para cá para neutralizar essa carga positiva no oxigênio. Então você passa a ter agora um intermediário tetraédrico, onde esse oxigênio ainda está protonado. Então você pega outra molécula de água, pega o par de elétrons dela para desprotonar aqui, esse par de elétrons vem para o oxigênio, então neutralizando essa carga positiva no oxigênio. Então você passa a ter um outro intermediário tetraédrico agora não mais protonado, e o grupo que você quer que abandone nessa molécula para ocorrer a hidrólise da amida é esse grupo NH2. Então você tem que transformar ele em um bom grupo abandonador. O que você vai fazer é protonar ele. Então esse par de elétrons vai buscar o próton H+ aqui do íon H3O+, que foi originado aqui, e esse par de elétrons vai vir neutralizar essa carga positiva sobre o oxigênio. Pronto, agora você tem um outro intermediário tetraédrico aqui, com esse grupo nitrogênio protonado. Agora ele se torna um bom grupo de saída. Então esse par de elétrons vai para ele, para liberar a molécula de amônia, ao mesmo tempo que esse par de elétrons vem cá para formar uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Então, esse seria um ácido carboxílico protonado, e esse hidrogênio ele é muito ácido. Então, o que acontece aqui que não foi mostrado, é importante que vocês desenhem essas setas, é indicar uma seta indo desse par de elétrons do nitrogênio para esse oxigênio, tá certo? E também indicando uma setinha aqui do par de elétrons vindo para esse oxigênio aqui para neutralizar essa carga positiva nele. Com isso, então, você vai ter uma última reação ácido e base, transformando a molécula de amônia no íon amônio, e ao mesmo tempo que aqui, né, aqui deveria estar sendo colocado aqui o OH, não é esse O- não, tá certo? Então aqui tem um pequeno erro, você deve colocar então o ácido acético, o íon acetato, correto? Então, uma amida ela não pode ser hidrolisada sem um catalisador, que no caso nós usamos um ácido aqui. E se nós utilizarmos um álcool usando o ácido como catalisador, o mecanismo vai se dar da mesma maneira, só que no lugar da água nós vamos colocar um álcool, tá certo? Então, esse mecanismo de hidrólise de amida é muito importante, assim como o mecanismo de hidrólise de éster, e eles são bastante parecidos. Agora, existe uma forma de a gente fazer a síntese de uma amina primária através da síntese de Gabriel, que é chamada de hidrólise de uma imida. Então, a partir de um aleto de alquila, você, através da síntese de Gabriel, você consegue produzir uma amina primária. Então, essa reação ela é melhor elaborada, executada, quando você utiliza um aleto de alquila primário na reação. Então, aqui é importante que seja um aleto de alquila primário, porque em algum momento da reação vai ocorrer uma reação do tipo SN2. Então, um primário vai ser mais eficiente nessas reações, tá certo? Então, vamos lá. A fitalimida é utilizado nessa reação. Primeiro, que o meio tem que estar básico para essa reação ocorrer. Bom, o meio básico é para remover esse hidrogênio, que ele é ácido. Ah, por que esse hidrogênio é ácido? Bom, porque a base conjugada que vai ser originada aqui, ela é estável. Por que essa base conjugada aqui, com esse nitrogênio com carga negativa, ela é estável? Porque ela pode ser estabilizada por ressonância aqui em cima, nessa carbonila, e também por ressonância nessa carbonila aqui embaixo. Ou seja, esses dois grupos, que são grupos retiradores de elétrons, eles ajudam a estabilizar a base conjugada por ressonância, então fazendo com que esse hidrogênio aqui seja ácido. Então o íon hidróxido pode remover ele, tá certo? Produzindo essa base conjugada, liberando água.
Então, agora que você desprotonou a fitalimida, você usa um haleto de alquila primário, que vai depender aqui esse R do número de carbonos que você quer no final para sua amina, tá certo? Então, essa fitalimida desprotonada aqui, ela vai atacar esse R pelo lado de trás, no mecanismo SN2, enquanto o bromo sai pela frente. Então, agora você substituiu o hidrogênio por um grupo alquila. O que você vai fazer nessa etapa que não foi mostrado aqui é a hidrólise que foi apresentada no slide anterior. Vai ocorrer uma hidrólise nessa parte de cima, depois vai ocorrer uma hidrólise nessa parte de baixo. Então você vai usar água, usar ácido clorídrico como catalisador e fazer o aquecimento. Então, onde tem o C+O, vai se transformar em ácido carboxílico nos dois lugares, e esse pedaço vai ser destacado e vai se transformar em uma amina protonada, né, que na verdade é um amônio, né, um sal de amônio protonado. Ele vai estar protonado porque o meio está ácido, né? Então você tem RNH3+, porque o meio está ácido, ou seja, sua amina ficou protonada. Ah, eu não quero a amina protonada, eu quero a amina neutra. Então basta que você adicione novamente base para que você neutralize o ácido nessa reação, e aí você vai desprotonar esta amina, ou esse sal de amônio aqui, transformando então numa amina primária, que é o objetivo da síntese de Gabriel, tá certo? E também, se você usou base, ele também vai desprotonar esse ácido fitálico aqui, tá certo? Então, esse é uma parte do mecanismo da síntese de Gabriel, que essa parte aqui não foi mostrada aqui, porque ela foi mostrada no slide anterior da hidrólise da amida, beleza? Bom, as nitrilas, elas são mais difíceis de hidrolisar do que as amidas, mas elas podem ser hidrolizadas. Então aqui nós temos um exemplo de uma nitrila, tem uma ligação tripla entre carbono e nitrogênio aqui. Então esse carbono tem uma hibridação sp. Então essa nitrila pode ser hidrolisada. Eu também adiciono água e uso ácido clorídrico e com aquecimento. O que vai acontecer nessa hidrólise? Isso vai se quebrar aqui, esse carbono vai ser transformado em ácido carboxílico e esse nitrogênio vai acabar adicionando átomos de hidrogênio nele para ele produzir o íon amônio. Vai produzir o amônio porque o meio está ácido, né? Se fosse NH3, esse NH3 prontamente ia ser protonado porque o meio está ácido. Então nós vamos mostrar o início desse mecanismo aqui, já que o final dele também é igual à hidrólise das amidas em meio ácido que nós já mostramos aqui há 2 slides atrás. Então vamos lá. Esse par de elétrons do nitrogênio na nitrila, ele busca o H+ do ácido, né? Que está representado aqui como H3 ou mais. Esse par de elétrons vem para cá. Então você já tem essa nitrila protonada aqui. A água agora consegue atacar esse carbono que faz ligação tripla, porque esse par de elétrons de uma das ligações π vem para cá para neutralizar esse nitrogênio que está positivo. Então já adicionou água aqui nesse carbono que se tornou eletrofílico por causa da protonação do nitrogênio da nitrila. Então agora você tem essa água que foi adicionada ainda, que esse oxigênio ainda está protonado. Então você pega uma molécula de água para desprotonar aqui. Busca o H+, essa ligação quebra, doando esse par de elétrons para o oxigênio para neutralizar essa carga positiva. Com isso, você já tem algo parecendo uma amida, né? Porque já entrou aqui um OH, já entrou um NH. Bom, ainda não é um C+O nem NH2 de uma amida, mas começa a ficar mais parecido. Então, novamente, você vai protonar esse nitrogênio. O par de elétrons dele vem buscar o H+ do íon H3 ou mais, enquanto essa ligação quebra para neutralizar o oxigênio positivo. Então, agora você já tem o NH2+, tá certo? E para neutralizar essa carga positiva no nitrogênio, basta que esse par de elétrons do oxigênio vem para cá para formar a ligação dupla, enquanto esse par de elétrons da ligação π vem para cá neutralizar esse nitrogênio. Pronto. O que está acontecendo daqui para cá são contribuintes de ressonância. Tá ocorrendo apenas movimento de elétrons. Enquanto essa ligação π vem para cá e esse par de elétrons vem para cá,
você forma uma dupla aqui, você troca de posição. A carga positiva vem para o oxigênio e a outra carga, e aqui esse nitrogênio que estava positivo antes, fica neutralizado. Então, essa seta está indicando que essas duas estruturas são contribuintes de ressonância. Então, a partir de agora, para você finalizar a hidrólise da nitrila, você tem várias etapas para transformar esse grupo aqui em um ácido carboxílico, e o que vai sobrar do NH2 vai virar aí um amônio. Isso não foi mostrado, essas várias etapas não foi mostrado, mas se você for lá na hidrólise de amida em meio ácido, você vai ver essa estrutura logo na segunda etapa daquele mecanismo, e para você chegar no ácido carboxílico, daqui para frente, basta seguir todas as etapas do mecanismo de hidrólise de amida em meio ácido que foi mostrado nessa aula, há 2 ou 3 slides anteriores aqui, tá certo? Então essas são todas essas etapas que faltam para você mostrar aqui. Sugiro que façam isso no caderno para treinar todas essas etapas do mecanismo. Vai ficar um mecanismo grande, mas é importante que treinem isso. Bom, os ácidos carboxílicos, então, eles podem ser preparados a partir de aletos de alquila. Porque nós vimos lá no capítulo 10 que um aleto de alquila primário ele pode sofrer uma reação do tipo SN2 com o nucleófilo, que é o cianeto, que pode vir, por exemplo, do cianeto de sódio. Esse DMF, isso aqui é um solvente de metilformamida, que também foi falado lá no capítulo 10, que ele é um solvente polar aprótico, muito útil nas reações SN2, né, de substituição nucleofílica bimolecular. Então, esse cianeto ele pode atacar por trás aqui, enquanto esse bromo sai para frente. Então, você produz agora uma nitrila. Como nós acabamos de ver no slide anterior, essa nitrila pode sofrer uma hidrólise na presença de água e ácido como catalisador e aquecimento e produzir um ácido carboxílico. Então, essa informação é bastante útil caso você queira produzir um ácido carboxílico a partir de um aleto de alquila, certo? Então, nós terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.